Boa tarde a todos, meu nome é Cecílio Pires e estou aqui mais uma vez no nosso Web Cursos, semanalmente na sede da RCC. E hoje estarei falando sobre os princípios vetores da licitação. Então vejam o seguinte, a licitação é uma matéria de direito administrativo e direito administrativo, por excelência, é o direito dos princípios. Haja vista que o direito administrativo não tem código de direito administrativo, não é um direito codificado, muito pelo contrário, é um direito de formação pretoriana e regido por princípios. No que diz respeito à licitação, os princípios vetores do procedimento licitatório encontram-se inseridos no artigo 3º da Lei 8666 de 93. E eu costumo dizer nos meus cursos, nas minhas palestras, que o artigo 3º da Lei de Licitações, na verdade, é a chave para a gente começar a entender o procedimento licitatório. E, para a gente entender melhor aquilo que eu estou falando, eu vou me permitir ler o dispositivo e, após isso, fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Artigo 3º da Lei 8666 de 93. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então vamos fazer algumas observações sobre esse dispositivo. Primeiramente, eu gostaria de falar a vocês que recentemente foi recepcionado pelo nosso ordenamento de licitações o princípio da sustentabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar das famosas licitações sustentáveis. O que são licitações sustentáveis? O que é esse princípio da sustentabilidade? Em última análise, podemos dizer que sustentabilidade, atender à sustentabilidade nas licitações, significa prestigiar a atual geração, sem prejuízo das futuras. Em outras palavras, nós temos que tomar alguns cuidados, principalmente naquilo que diz respeito ao meio ambiente. Então, a exemplo, a administração pública vai comprar um micro-ônibus. Atender ao princípio da sustentabilidade significaria, por exemplo, exigir que esses pneus fossem pneus ecológicos. Isto é sustentabilidade. E notem, gente, princípio não é uma coisa etérea que a administração pode ou não atender. Muito pelo contrário, a partir do momento que o artigo 3º estabeleceu os princípios vetores da licitação, dentre os quais a sustentabilidade, que eu reputo por ser um princípio, é dever da administração pública atender aos seus ditames. Temos também o princípio da legalidade, não é? Ou seja, o princípio da legalidade significa que a administração pública só pode fazer o que está na lei. Portanto, todo o procedimento licitatório, toda a licitação está intimamente vinculada às disposições da Lei de Licitações. A exemplo, nós temos lá no artigo 27, 28, 29, 30 e 31 os documentos que devem ser exigidos para fins de habilitação do licitante. A administração só pode exigir os documentos que estão na Lei de Licitações. Em outras palavras, a administração pública não pode exigir documentos outros, ou então, na pior das hipóteses, ficar inventando documentos para exigir da licitação e, deste modo, afastar alguns licitantes que ela entenda impertinentes, por exemplo. Não! A administração pública tem que atender às disposições da lei. Portanto, ela só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Temos também o princípio da impessoalidade.
O que significa impessoalidade? Vocês podem encontrar algumas pessoas dizendo que o princípio da impessoalidade obriga a administração pública a tratar a todos no mesmo pé de igualdade. Ora, isso é isonomia. A impessoalidade, ela tem um conteúdo próprio. Se você me disser que a impessoalidade vem a concretizar a isonomia, está correto, mas, deixo claro, impessoalidade tem um conteúdo próprio. Então vejam só o seguinte: a administração pública, por força do princípio da isonomia, tem que tratar a todos no mesmo pé de igualdade. Para ela tratar a todos no mesmo pé de igualdade, ela não poderá, por exemplo, lançar um edital que ela venha a privilegiar ou a prejudicar qualquer um dos licitantes potencialmente interessados. Portanto, veja só o seguinte: aquela famosa licitação dirigida, aquela famosa licitação com o endereço certo, quando a administração pública só falta colocar a foto do dono da empresa que ela quer que ganhe a licitação. Esta licitação fere o princípio da impessoalidade. Esta licitação deixa de observar o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque, em razão do edital de licitação, ela está privilegiando um licitante, aquele para qual a licitação está direcionada, em detrimento de todos os outros que poderiam atender às necessidades da administração. Isto fere a impessoalidade. Temos também o princípio da moralidade. Moralidade significa o quê? Atender àqueles padrões de ética e de honestidade normalmente aceitos. Esta licitação dirigida, que eu acabei de dar exemplo como princípio da impessoalidade, não tenha dúvida, além de deixar de observar a impessoalidade, ela também não observa a moralidade administrativa. Por quê? Porque não é honesto. Não é desejável que o administrador privilegie alguém, ou então receba a famosa bola, que a gente tanto ouve falar, não é? Então, sustentabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, tudo isso são princípios que devem ser atendidos. E temos ainda o princípio da publicidade, um dos mais importantes princípios em matéria de licitação. Então, a primeira pergunta para a gente falar de publicidade é: o que é sigiloso na licitação? Resposta: nada. Absolutamente nada. Se você quiser dizer que existe algo de sigiloso na licitação, então este sigilo diz respeito ao conteúdo dos envelopes, enquanto eles permanecerem fechados, porque a hora que abre o envelope, o princípio da publicidade toma conta. Então, aquela famosa história, não é, de você, por exemplo, quiser pedir vistas do processo licitatório antes do início da licitação. Muito provavelmente alguns órgãos públicos vão chegar e falar para você: não, isso não pode, o processo é sigiloso, porque o valor que a administração pública tem para pagar é sigiloso. Meu amigo, isso é papo furado. Licitação é ato público, licitação é procedimento público, desde o início até o seu final. Qualquer licitante, qualquer interessado, até mesmo eu, na qualidade de cidadão, posso pedir vistas do processo licitatório e pedir cópia capa a capa deste processo licitatório. É ampla publicidade por conta do artigo 3º da Lei de Licitações. E também não podemos esquecer que hoje nós temos a Lei de Acesso às Informações, que permite também uma ampla publicidade, inclusive sem a necessidade de motivar. Para a gente finalizar aqui a questão da publicidade, o procedimento licitatório ele é que nem casamento. Ele deve ser feito às portas abertas. Procedimento licitatório feito às portas fechadas é nulo de pleno direito.
Temos ainda o princípio do julgamento objetivo. O que é o princípio do julgamento objetivo? Significa o seguinte, que o critério de julgamento da licitação deve ser o mais objetivo possível. O critério de julgamento da licitação não pode conter subjetividade. Então, um exemplo. Se eu estivesse aqui hoje falando de processo civil, chegaria uma hora que eu ia dizer para vocês o seguinte: o juiz julga de acordo com a lei e de acordo com o seu livre convencimento. Pois é, na licitação não pode ter livre convencimento. O critério deve ser objetivo, não pode conter subjetividade. E por último, quero falar ainda do princípio da vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital significa o seguinte, que tanto a administração pública enquanto licitantes estão vinculados às disposições do edital. Se o licitante se afastar do edital, se o licitante se afastar das regras do edital, ele será inabilitado ou desclassificado conforme o caso. Se a administração se afastar das regras que ela mesma impôs, a licitação, o procedimento será ilegal. Muito bem, por hoje era o que eu tinha para falar para vocês e até a próxima semana. Muito obrigado.